Eu não aconselho, geralmente, me deixarem falar, porque eu não abasteço ninguém. Na verdade, eu encho de buraquinho e a gente começa a desabastecer de conceitos, de narrativas estabilizadas que nós temos, né? Como é a literatura. A literatura, gente, infelizmente, é uma pena, né, eu ter que falar isso para todo mundo, mas não serve para nada, né? A literatura é mais ou menos o seguinte, é o que o Faulkner diz num texto sobre literatura. Tem um texto intitulado Sobre Literatura, e o Faulkner diz assim, ó, literatura é como um fósforo num campo escuro, né? Tu acende o fósforo, tu não vai ver nada, né? Tu não vai olhar nada, mas tu vai ver quanta escuridão tem à tua volta. Então é isso, a literatura serve para esse movimento de se desestabilizar narrativas prontas, né? E narrativas que não representam. Acho que o mais importante de tudo é isso, colegas que aqui estão, é a gente se desorganizar a partir da literatura. Se desorganizar, a gente estabelece uma desconstrução de narrativas que nos colocam onde nós estamos, e a partir dessa desorganização a gente começa a pensar simbolicamente e repensar simbolicamente o que a gente está fazendo, né? Como esse imaginário, como essa rede de significados que nos suportam na sociedade, elas significam para nós. Eu acho super importante. Quando a gente fala de literatura, eu me preocupo com a representação. A gente tem que entender a literatura como representação. E a literatura sempre ela vai servir como um braço dos aparelhos do Estado, como um braço das narrativas que nos conformam. Explico isso. Durante o século XIX, por exemplo, a literatura, a Europa solidificou e conseguiu azeitar a máquina colonial a partir da literatura, né? Todos esses romancistas, grandes romancistas que a gente lê e a gente acha muito lindo e fofo, né? Como Gustave Flaubert, né? A gente Chateaubriand, Richard Chateaubriand, quando a gente lê o Goethe, né? Quando a gente lê Émile Zola, todos esses clássicos da literatura que a gente lê, a gente vai ler e a gente não sabe que é aquela literatura, é aquela materialidade que estabilizou o poder econômico europeu. É aquilo, né? A ideia de orientalização, né? De orientalizar o outro, né? A gente escuta toda hora Oriente e Ocidente, mas só um pouquinho, mas o que é isso, Oriente e Ocidente, né? Alguém deve ter criado o Oriente e o Ocidente para a gente se entender como pessoas de um lado ou de outro. E eu explico para vocês, quem criou o Oriente foi o poder econômico hoje ocidental, né? Quem criou o Oriente, quem inventou o Oriente foi a Europa. E por uma razão muito simples, né? Por causa da noção econômica, da necessidade econômica de escoar sua produção, o excesso de produção, de escoar os seus produtos para mercados longínquos, né? Então, essas relações que a literatura traz, nós não percebemos, são relações importantes. Por quê? Porque elas representam. E a gente vê muito claramente na representação quem é que está representado na literatura europeia do século XIX. Né? Não são os negros, não são os escravos, não são o que nós conhecemos hoje como orientais, né? Não são. É uma elite econômica branca e cristã, heteronormativa, né? Então isso é uma coisa super importante. Tu não vai ver na literatura europeia do século XIX um romance homoafetivo, uma relação homoafetiva. Não vai ver, nunca vai encontrar, pode cavocar, né? Tem uma obra no Brasil que fala disso, e é uma obra, por exemplo, que foi excluída dos livros didáticos, foi excluída, escondida pela igreja e pelo exército, principalmente a partir do regime civil-militar brasileiro. Chama-se Bom Crioulo, a obra. É muito linda, gente, a obra, né? É muito linda porque é um romance, é uma relação amorosa entre entre dois homens, um homem negro e um homem branco. Sabe qual é o grande problema, Ralf? Sabe qual é o grande problema, que essa obra foi escondida? Não é a questão do romance homoafetivo. A questão é que quem dominava o corpo do outro era o negro dominava o corpo do branco. E isso causou uma coisa terrível dentro
das relações econômicas da literatura, por exemplo. Não é? Uma coisa foi muito contundente. Era impossível o imaginário social brasileiro, à época, né, pautado em todas as teorias europeias da literatura e da arte, suportar ver um homem branco sendo amado por um homem negro. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a nossa representação literária é a representação do nosso sujeito político ordinário, do nosso sujeito político cotidiano. A literatura, ela não permite que nós entendamos a normalidade como natural. Eu acho que isso é uma coisa importante. Entender a normalidade da literatura é entender a revolução, é entender o desaconchego, a desconformação. Né? Por que nós temos hoje, gente, grandes escritores negros, grandes escritoras mulheres? Por que nós temos hoje as bolhas dessas grandes editoras? Por que a gente conseguiu furar essas bolhas? Por uma razão simples, né? Por uma razão tecnológica. Se nós nos reunirmos aqui, a gente pode fazer uma livraria com um conselho editorial e tudo. E não precisamos mais do que um computador e um cara que saiba editar, e outro cara que crie capa e outro que revise. Né? Essas centenas de escritoras e escritores, e eu vou falar, nunca se produziu tanta porcaria no Brasil como atualmente se produz. Tanta literatura ruim. Nunca se produziu. E nunca se produziu tanta coisa boa. Por quê? Pela liberdade. Quando o sistema literário conseguiu desestabilizar a ordem de fechamento, a ordem de privilégios, a ordem de estabilidade dessas editoras, as grandes editoras, o que aconteceu? Aconteceu que nós começamos a criar um sistema literário paralelo. Um sistema literário que não é o sistema literário da Companhia das Letras, não é o sistema literário da Record, não é o sistema literário da Atalaia, da Leia, né? Por uma razão muito simples. Qualquer um que tenha aí R$2.000, que coloque lá aquelas vaquinhas online, o cara consegue R$2.000. Se cada camarada doar 20 pila, e o irmão e amigo do camarada doar 20 pila, tu consegue R$2.000, tu bota 100 livros na rua. Né? Isso é uma coisa bastante interessante, porque começa a surgir gente que jamais entraria no sistema literário. Eu penso que essa é a inspiração para a vida que a gente tem para levar adiante, sabe? Eu acho que são as trocas, são os momentos comuns, são os silêncios também, né? Mas esse é o lugar que a gente quer que seja também um lugar de reflexão, sabe? A gente não quer, enquanto estrutura pública, estar à margem por ignorância nossa. Né? A responsabilidade de conhecer a Dona Elusa, por exemplo, não é dela, é nossa. Né? É da nossa equipe aqui, a gente tem que saber onde ela está. Né? Então, a perspectiva da ocupação externa, assim, institucional, ela é muito forte. A gente vai a campo, a gente está indo visitar os lugares já está provocando situações novas, assim, importantes. Tem conversado muito com a própria universidade em relação à ocupação territorial aqui de Hamburgo Velho, né? Mas também com a Marga já reuniu para falar sobre a comunidade negra, né? E ela traz fatores importantes como o fato de só um professor da universidade inteira ser negro, né? Não tem mais de um, só tem um. Né? Então também é um ponto de reflexão importante. Mas é isso, assim, eu acho que a gente vai seguir. Quero agradecer muito. Eu só acho que assim, tudo que a gente falou, a gente percebe historicamente que a literatura, ela serviu sempre como braço de opressão. Sim. E de não representação. Bom, se serviu como braço de opressão e não representação, só depende de nós usarmos o que a gente tem em mãos para fazer com que ela passe a ser um braço de rompimento desses padrões e um braço de acalanto, né? Para quem está à margem, para quem não tem voz, para quem fica fora do centro decisório do poder. Isso é importante. Né? Mas é isso, melhor fechar assim, né? Obrigadão. Obrigadão.